valorizar. É muito importante você realmente se adequar. Porque o que é a igreja? A igreja é um lugar não apenas para te dar uma instrução espiritual, mas para te dar uma instrução terrena. As igrejas de 40 anos para trás, elas falaram tanto sobre as coisas do reino de Deus e se esqueceram de coisas que, enquanto estamos vivos, nós precisamos aprender. Cuidar de um casamento, gerenciar uma empresa, ajudar o outro a criar um filho. Quantos filhos se desviam? Quantos filhos de pastores se desviam? Hoje a gente sabe, aquele versículo diz: se você não cuidar bem da sua casa, você não tem como cuidar bem da casa de Deus. E às vezes a gente vê até pastores que parece que está tudo bem na casa de Deus, mas quando ele olha para dentro da casa dele, ele vê que não está legal. Ele vê que tudo que ele está vivendo ali, eu não tenho dúvidas, um pastor que de repente está com seu filho longe do caminho, na boa, ele trocaria todas as vitórias dele para ver o filho no caminho. Não como uma escolha que o filho fez por livre e espontânea vontade, não. Aquela escolha que o filho fez, falta do entendimento do pai, do entendimento da mãe, da proteção, do conhecimento. E aquilo gerou uma revolta na pessoa, e aí essa revolta acabou levando ele a não querer servir a Deus, não poder nem falar de igreja perto dele. E com base nisso daí, eu sou pastor há 10 anos, mas eu sou pai há 19. E tive uma experiência na minha juventude ainda, com 18 para 19 anos, de desempenhar um papel muito paterno dentro da minha casa. Devido a algumas circunstâncias que nós vivemos, então isso aí aflorou em mim muito cedo. E com base nesse conjunto de coisas, eu estava lendo um livro sobre casamento e me despertou um tema sobre pais e filhos melhores. Inclusive isso daqui eu vou trabalhar. Está sendo gravado? Pede para o meu filho ver se está sendo gravado. Porque eu vou trabalhar isso aqui, uma série de mensagens que eu vou pregar, e eu quero ver, se Deus permite, eu vou fazer a minha parte, que até vire um livro. Por quê? Porque pôr no mundo é uma coisa. Você não pediu para nascer, assim como seu filho não pediu para nascer. Porque quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Pai ou mãe. Ok. Quem aqui é filho ou filha, levante a mão. Aí é todo mundo. Tá, não é filha não, irmã? Escute isso. Escute isso. A questão de ser pai, ela até vai ser alternativa. Agora a questão de ser filho, não. Amém? A questão de ser filho não tem como. Você nasceu. Abre comigo em João, capítulo 14, que eu quero aqui falar um pouquinho, e eu digo pouquinho porque eu seria muito tolo de achar que a gente vai falar de tudo em 40 minutos, 45 minutos, e você vai sair daqui com tudo resolvido. Não. Mas eu tenho a completa convicção em Deus, que existem pessoas aqui que vão sair e nunca mais serão a mesma em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque a gente sempre tem tempo para melhorar. Quem crê que sempre tem tempo para melhorar? João 14, versículo 9. Quem achou, diga amém. Preste atenção. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Agora olha aqui a resposta dele. Quem me vê a mim,
vê o Pai. E como tu dizes, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Diga, mesmas obras. Por que que nós cristãos, nós temos que estar muito atentos com esse tema? Porque eu sou, grande parte da minha história, fruto do meu pai, da minha mãe. Meus filhos serão e já são, grande parte, fruto da minha pessoa, da pessoa da minha esposa. Agora, todos nós sabemos que, não sei o seu caso, mas eu não fui criado num lar cristão. Então, por eu não ter sido criado num lar cristão, eu tive que aprender muita coisa já mais velho, 30 anos. Os meus filhos, eles estão aprendendo desde o nascimento. Caminhando na igreja, domingo de igreja. Eu fui criado num domingo de almoçar na casa de uma avó, assistir um jogo, ver os Trapalhões. Quem lembra dos Trapalhões aí? Quem lembra? Ver os Trapalhões. E aí depois, uma vez ou outra, meu pai pegava uma pizza, uma vez ou outra saiu um misto quente, assistia o Fantástico, e aí depois a gente ia dormir, e a segunda-feira começava. Eu cresci debaixo dessa cultura. Aí quando eu me converti, eu falei, caramba, eu vou ter que ir no culto domingo. Caramba, tem que ir no culto dia de semana. Puxa vida, eu não posso faltar um culto domingo. Pode sentar aqui, ó, atrás das duas aqui. Mudou minha vida. Agora os meus filhos, eles cresceram debaixo dessa cultura. De domingo está na igreja, quinta-feira está na igreja, agora, né? Antes era quarta. No início da idade deles, a gente ia domingo de manhã na igreja, 8h30, 9h da manhã. Então nós fomos passando o ensino para eles. E eles não sabem o que é um domingo, como eu e a minha mulher, meus pais, souberam no passado. Porque eu passei outras coisas para eles. Mas eu passei outras coisas para eles sem ter recebido. Preste atenção nisso. Porque a gente tem uma dificuldade, e eu quero fazer um parênteses aqui, meu amado, olha. Uma das obras mais difíceis na igreja não é uma pessoa alcoólatra, não é uma pessoa que use drogas, não é uma pessoa que está se prostituindo. Porque essas pessoas, elas têm mais facilidade para tratar os problemas do que nós casais. Quando se fala assim, olha, vai ter um evento para casais, é muito comum, mas muito comum. Mas assim, por 10 anos já dá para ter uma noção. A pessoa, ao invés dela falar, caramba, tem um negócio para nós em especial, ela fala assim, bom não. No início eu ficava bravo, que eu pensava que a pessoa não estava me valorizando, nisso de ministério. Aí com o passar dos anos, eu fui vendo que as pessoas estão sofrendo. Não é que elas estão me desonrando. Eu pensava que um casal que não viesse, ele estava me desonrando. Não. Na grande maioria estão sofrendo. E aí o que eles decidem? Eu não quero ouvir coisas que eu não estou fazendo. E muito menos que eu deveria fazer. Isso é muito sério. Eu estou passando o olho aqui, eu vejo casais mais novos, casais
que provavelmente tem mais tempo de casamento até do que eu. Eu casei em 94, então até 2014, 20 anos, com mais 2, vou fazer agora 17 de dezembro, 22 anos. Então já dá para falar um pouquinho de casamento. Não é uma coisa nova. Então eu não quero que você, ou melhor, eu peço que você não se arme com aquele conceito de que eu vou te dar uma lista de coisas que você tem que fazer. E você, esposa ou esposo, não pense que você vai sair com uma lista de coisas que você vai cobrar do outro que ele tenha que fazer. Você está vindo num lugar que tem como dever instruir você em áreas da sua vida que podem comprometer a sua fé cristã. Um casamento em fracasso, um casamento fragilizado, ele compromete a fé cristã. Porque o casamento saudável, a pessoa na quinta-feira, ela automaticamente, como se fosse um trabalho dela, vamos colocar assim, pelo fato da responsabilidade, se arrumar que a gente tem culto. Um casamento, quando não está legal, a pessoa foge disso. A pessoa não quer isso. Não sei se eu vou hoje, não, estou muito cansado. Mas vamos, olha a briga. Mas vamos, a gente precisa. Por que você não vai? Eu não estou cansado, eu tive um problema na empresa. Amor, vamos comigo, amor. Não, eu não vou, não. Se você quiser ir, você vai sozinho. Hoje eu não vou. Isso não é uma coisa saudável para uma família cristã. Pelo amor de Deus. Isso não é um jogo de futebol. Isso não é uma partida de tênis que eu decido não ver. Isso é um filme. Amanhã eu vejo. Então, quando você sai da sua casa e vem para um dia como esse, você tem infinitamente mais chance. Eu estava ali com a agenda, aproveitando até essa unção de hoje, procurando ver, para encaixar, o ano que vem, uns 4, 5 cultos desse aqui, que não é nem culto, isso é um derramar de unção. Não é aqui uma lista de coisas do que você e eu temos que fazer, porque se a gente fala assim, mas seu casamento é perfeito, não é, nenhum casamento é perfeito, nenhum casamento, porque são duas pessoas imperfeitas. Como é que duas pessoas imperfeitas vai dar alguma coisa perfeita? É igual duas coisas ruins junto, mas não vai dar, ué. Agora nós precisamos ter o quê? O entendimento que a gente tem que ir melhorando, que a gente pode ir melhorando. E que no nome do Senhor Jesus, nós vamos melhorar mais um pouco hoje, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Escute, é como falar sobre um princípio que muitos gostam, o princípio da paternidade. É a visão que temos do filho, é a visão transmitida pelo pai. E a visão do pai, ela é refletida no filho. O problema é que o filho de hoje será um pai de amanhã. E o pai de hoje foi um filho ontem. Alguns gostam até do termo maldição hereditária. Outros gostam do termo bênção de gerações. Se é para coisa boa, bênção de gerações. Se é para alguma coisa má, maldição hereditária. Eu fico com o seguinte: falta de conhecimento pode perpetuar uma maldição. Falta do conhecimento. Se você não aprende algo, dificilmente você vai conseguir ensinar algo. Você quer ver uma coisa bem prática e caso o Espírito Santo mexa em áreas da sua vida, que até seu cônjuge saiba, ou seu cônjuge não saiba, isso é um trabalhar de Deus aqui, para que a sua vida possa entrar em níveis melhores. Mas eu já vi muitas pessoas dizerem que não sabem abraçar, que não sabem beijar. É porque seus pais não as ensinaram. O meu pai, ele teve, hoje a gente entende um pouco, algumas dificuldades e não vem ao caso, mas eu não posso abrir a minha boca para dizer que o meu pai não era carinhoso, porque carinhoso meu pai era. O pai coçava minhas costas, coçava minha perna, o pai me beijava. Era muito raro ele falar assim, eu te amo, essas coisas. Ele não falava. Mas me abraçar, me beijar, deixar na porta da escola,
e tchau, meu filho, beijo, vai com Deus, te pego. A hora que a gente chega, é um negócio até meio, né, dependendo da idade que você chega, seu pai vai te beijar, você já fica até meio, pô, espero que ninguém veja, alguma coisa assim, né? Então, mas tem pessoas que não receberam. Aí, ao invés dela, em nome de Jesus, romper com aquilo, ela entra numa filosofia que é contrária à vontade de Deus. Não, eu não tive, é por isso que eu não dou. Não, tem coisa que eu não tive. E eu dou. Mas eu não dou porque eu sou diferente. Eu dou porque eu entendi. Espera aí, cara. Eu não quero dar sequência no que é ruim. Aí eu tenho um outro exemplo. Quando eu falei com 14, 15 anos que eu ia trabalhar de office boy, meu pai ficou bravo comigo. Meu pai ficou bravo comigo. Você não precisa trabalhar, você não sei por quê, você tem que estudar. Na cabeça dele, eu estava fazendo algo ruim. Mas o meu filho, quando quis dinheiro, com 12 anos, eu falei, lava carro, R$25. Você lava 10 carros aí no mês, dá 250 pau por mês, para você gastar, você não paga aluguel. Por quê? Eu vi que aquilo dali não foi bom. Eu vi que aquilo dali não me ajudou naquilo dali. Graças a Deus, aqui não tomou raiz, mas poderia ter tomado. E eu te falo por quê. Tem um parente nosso, não importa, parente nosso, parte da minha, família minha, que meu pai, olha só, meu pai, sempre o blindou de ralar. Trabalhar. Sempre ali, vamos daqui. Não, fica tranquilo, você está comigo. E nunca trabalhou. Sempre foi. Olha para você ver. Você está vendo como é que o negócio é? Às vezes você tem um pai que não faça isso, mas faz outras coisas que não são saudáveis. E eu não estou aqui falando mal do seu pai, e muito menos falando mal do meu. Eu estou aqui mostrando para você que o tema é pais e filhos. Pais e filhos. Escute isso. Nada impede de algo bom ou de ruim ser renascido. A nação de Israel, o povo que Deus tirou do Egito, presta atenção, o povo que Deus tirou do Egito, viu as maravilhas de Deus. Aquele povo passou para a geração seguinte as maravilhas de Deus. A segunda safra já não passou tanto. A terceira safra desviou. Aí vem outras lutas, outras restaurações. Por quê? Porque nem o que é ruim tem condições de perpetuar se nada for feito, nem o que é bom tem condições de perpetuar se nada for feito. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje é marcar um dia para começar uma nova história na nossa família, na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, na minha vida, na sua vida. Se você crê, diga amém, diga um glória a Deus aí, bem abençoado. Escute, antigamente assuntos relacionados a pais e filhos, a casamentos, finanças, sexo, era uma dificuldade de aceitação muito grande dentro da igreja. E esses assuntos, esses problemas, que dá a impressão que não deveria acontecer na igreja, acontece e muito. É muito crente sofrendo, sangrando. Por quê? Porque ele tem problemas nessa área, e aí ele não sabe como resolver, ele não consegue pedir uma ajuda, ele não consegue abrir seu coração para um líder, não abrir o coração para a vizinha, mas abrir o coração para um líder que possa dar uma palavra. Aí entra o embate, que às vezes a mulher não quer resolver, o homem quer resolver. Aí você pega um outro caso, o homem quer resolver, a mulher não quer resolver. Aí você pega um outro caso, o homem e a mulher quer resolver, mas o filho não quer resolver. E ao invés de nós caminharmos para solucionarmos coisas, sermos curados, a gente caminha para cada vez se ferir mais, para cada vez se entristecer mais, para cada vez a gente endurecer mais. A gente vê hoje casamento às vezes de
20 anos acabando, mas a gente vê casamento de 30, a gente vê casamento de 40, a gente vê casamento de 50. Você acha que um casamento de 50 anos acabou em um ano? Você acha que um relacionamento de um pai com um filho, de um filho com um pai, acabou em 2 horas? Não. Isso foi construindo. Isso foi construindo. E dependendo do que foi injetado dentro de você, na sua cultura, dependendo do que você absorveu no seu contexto, você sabe tudo do céu, mas não consegue mudar a sua atmosfera na terra. Você sabe tudo do mundo de Deus, mas você não consegue mudar o seu mundo. Isso é terrível. Por isso que o meu papel aqui é ser um instrumento de libertação e luz, mas não juiz. Eu não estou aqui para você ter aquilo que você for ouvindo como um julgamento para a sua vida, porque senão você vai me frustrar. Eu estou aqui para ser um instrumento, uma placa indicativa. E uma placa indicativa não tem o poder de mudar a decisão do motorista. Uma placa ali, mão única, não impede alguém de entrar na contramão. Proibido virar, não impede alguém de virar. Sinal vermelho, não impede alguém de atravessar. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. É como a igreja é um lugar para indicação, mas não de domínio, não de controle, não de juízo. A igreja é lugar de cura, é um lugar terapêutico, não é ouvir e deprimir, porque muita gente não quer ouvir por causa disso. Eu não vou lá, eu já tenho experiência, pessoas, eu não te vi no culto de casais. Hoje eu nem pergunto mais. Eu falo no culto, olha, amado, você não veio, e vocês que vieram aqui, sejam esse instrumento. Poxa, você tem que vir, culto de casais é bom. Ajuda alguma coisa, um assunto específico. A pessoa fala assim, o que eu vou aprender? Mas o casamento dele já tinha destruído já. Só faltava assumir que tinha destruído. Então esse negócio aí, é bom você, quem sabe, hoje, você pode estar aqui e falar assim, pô, graças a Deus, mano, o casamento está uma benção. Tem gente que, caramba, ficar atento. E tem gente que vai dizer assim, puxa, precisar melhorar. Não que nós todos não vamos precisar melhorar, mas existem pessoas que, essa palavra aqui, pode ser a salvação da lavoura. Quem está entendendo, diga amém. É de extrema importância que a atitude em querer aprender, que é o seu caso, venha junto com decidir praticar. Eu já participei de algumas coisas de casais, e nada contra isso, ano que vem a gente vai até fazer algumas dinâmicas, algumas coisas, mas eu achei que faltaram coisas mais práticas para eu ouvir. Coisas que me dessem um caminho mais prático. Eu estava conversando com o irmão aqui, eu falei, Deus me ungiu, não é para ser profundo, é para ser simples, mas eficaz. É como um gol de canela, vale tanto quanto um gol de bicicleta. Então preste atenção nisso. Eu falei, Deus, o que a gente podia compartilhar aqui? Aí Deus me deu uma estratégia. Eu quero falar 4 coisas para quem é filho. Quem é filho aqui? Quem é filho? Então, pegou todo mundo. A primeira coisa, a Bíblia diz que nós devemos honrar nosso pai, honrar nossos pais. Nós estamos vivendo num tempo cada vez mais difícil nesse aspecto. O pai matando o filho, filho matando o pai, filho torcendo para o pai morrer para pegar o dinheiro da herança, filho que, se não domina os pais, não quer saber dos pais. Hoje está muito comum. Filho não tem mais medo de pai, não medo no sentido do terror,
mas é medo no sentido do temor. Pode ser uma criança. Se você não for criado na palavra de Deus, se você não aprender, você não fez um curso para casar, você não fez um curso para namorar, você não fez um curso para ter filho, mas você tem que fazer um curso para mexer com o torno no Senai, você tem que fazer um curso para mexer na parte elétrica de um carro, você tem que fazer um curso para mexer nos órgãos do ser humano, mas para mexer no contexto da alma do ser humano, porque namoro mexe com alma, casamento, filho. Eu, por exemplo, quando a Paulinha nasceu, eu fiquei uns 3 dias, assim, não tive isso, mas eu fiquei uns 3 dias chorando. Eu olhava aquilo, meu Deus do céu, e agora? Antes era eu e ela, esse negócio não desce, é o meu pai, mas agora? Eu fiquei uns 3 dias, não foi ou não foi? Eu não podia vê-la assim, mamando, eu não podia vê-la dormindo, que eram posições de indefesa. E me dava crise de choro, como é que eu vou criar? E se eu ficar sem emprego? E se eu ficar sem dinheiro? Meu Deus! Ninguém me ensinou isso. Não conversei com ninguém. Não tive um mentor. Você sabe que o padrinho e a madrinha, eles não são feitos para dar geladeira para a gente. Eles não são feitos para dar fogão. Tem gente que coloca 200 padrinhos de um lado, 200 padrinhos do outro, e vê, bom, o que nós precisamos? Aí vai distribuindo. Aquele é rico, dá geladeira, aquele é pobre, dá 6 copos, e ali vai. A função do padrinho não é essa. Não é essa. A função do padrinho era ser igual ou acima do que os pais. Qual é a função dos pais? Não é defender o filho mais mãe. Ô meu filho, se ela te tratar mal, aqui tem angu com farinha. Tem tapa na bunda dele para prender esse homem. Não é a mãe. Ô minha filha, ai, cadê aquelas roupas que você tinha? Agora você está usando tão simplesinha. Mãe não está lá para isso. O padrinho e a madrinha era para, na ausência dos pais, ou até mesmo na presença, eles serem uma pessoa de referência. Uma vez perguntaram, chamaram, a minha Paula veio me chamar, falou, pai, sabe fulano de tal? Sei. Quer que eu e o Villey seja padrinho de casamento deles. Eu falei, não sabia que vocês casaram, não é? Às vezes nem me avisaram. Ai, você é bobo. Então, o senhor deixa. Eu falei, peraí, primeiro eu vou te ensinar o que é padrinho e madrinha. E se a menina quiser, eu ensino para ela. Não, vocês não vão ser. Vocês não são referência para isso. Vocês são solteiros. Oh, meu Deus, que a coisa de 16 anos para 16 anos é madrinha, rapaz. Eles estão querendo que eu dou um fogão para ela, pô. Não, nem fogão, nem padrinho, nem madrinha. Acabou. Mas isso aí, sabe por quê? É porque ninguém ensina. Porque não é um ensino que vai no comum do que todo mundo quer. É um ensino que vai ao contrário, mas é um ensino que resolve a vida de muita gente. Quantos padrinhos? Eu não lembro quem foi padrinho do meu casamento. Mas sabe quem foi o padrinho de casamento do meu pai com a minha mãe? Por parte de mãe, não, por parte de pai, o meu avô com a minha avó. Eu não lembro por parte de mãe, que eu nunca perguntei. Mas foi o meu avô com a minha avó. Olha para você ver. Então escute isso, amado. Se você também colocou 200 padrinhos, não vai sair daqui metendo pau em mim, não. Sorte sua que você comprou sua casa inteira de boi lá. Glória a Deus, aleluia. Se você escolheu padrinhos que vão ser abençoados, glória a Deus, eu não estou aqui como juiz. Eu estou aqui te dando uma instrução que você pode rever o futuro. Chama um patrão. Vou te dar outra dica, porque amanhã nossos filhos estão grandes. Chama um patrão para ser padrinho. Baseado em quê? Amados, eu preciso ensinar vocês, não estou preocupado com o resto. O meu compromisso com Deus é com vocês, amém? Chama seu patrão. Às vezes é uma pessoa membro da igreja aqui, ó. Pastor, sou padrinho do meu casamento?
Não, amado. Vem cá, eu vou te orientar. Quem é uma pessoa do seu contexto? Ô, pastor, mas não dá para dar uma geladeira. Não, então calma. Calma, isso é outra história. É isso daqui. Já pensou se o pastor for padrinho de todo mundo que for casar? Você está vendo? Tem jeito. Então nós precisamos, olha aqui, primeiro item, de Deus para os filhos. Honre seus pais. É o único mandamento com promessa. A liberdade de hoje está soterrando esta verdade. A liberdade de hoje está soterrando esta verdade. Filha que trata a mãe de qualquer jeito, filho que trata o pai de qualquer jeito. Eu brinco, e eu não penso você, rapaz, eu brinco com meus filhos. Eles tiram sarro de mim, eles tiram sarro da mãe dele, nós tiramos sarro deles, mas não desrespeite, não desonre. A gente fala errado, eles reclamam. Agora a gente vai ficando velho, eles falam que a gente come feio, faz barulho para chupar uva. Está tudo certo, mas não me desrespeite. Não me desonre. Não desonre sua mãe. E às vezes nós podemos mudar isso com uma simples conversa. O problema é que essa conversa, para ser eficaz, a gente vai precisar mudar algumas atitudes. Porque se você quiser falar para uma pessoa, principalmente seus filhos, sem ter uma atitude, pode desistir. Não vai dar certo. A Bíblia conta de um relacionamento onde houve muita desonra. Foi entre Davi e Absalão. Houve uma desonra a ponto de Davi dar um golpe de estado no pai dele, tirá-lo do reinado, e ele assumiu o trono de maneira de Absalão tomar o trono de Davi de maneira... Eu falei o contrário? Falei Davi tirar Absalão? Mas foi para pegar vocês, para ver se vocês estão conectados. Eu li um livro sobre esses dois, que os exemplos de Davi, de omissão, criaram em Absalão uma revolta muito grande. Por quê? Porque Davi teve uma situação de um filho que abusou da irmã, e o pai ficou naquela de não tomar as atitudes, e Absalão, com o passar do tempo, junto com seu irmão, se revoltou, e aquilo criou um mal-estar. Então tem coisas na minha vida que eu tenho que ficar atento, até com o relacionamento dos meus filhos, mas também em relação a alguma omissão. E no final eu vou dar uma receita, porque eu sei que sempre pode ocorrer algum tipo de... Puxa vida, às vezes você fala assim, cara, eu fiz aquilo, ou eu fui assim. Amado, eu também já fiz coisas que eu tive que dar uma marcha ré. Eu tive que pegar meu filho ou minha filha, sentar e falar assim, olha, você me perdoe, eu errei, eu não deveria ter feito isso. Eu falei sem pensar, eu te dei uma cintada sem pensar, você me perdoe, você merecia mesmo, mas não do jeito que eu fiz. Uma vez eu fiquei tão maluco com a atitude do Daniel, que a minha esposa quis entrar no meio. Eu falei, você não entra no meio. Mas eu vi que eu errei. Sou homem de Deus, tenho o Espírito Santo, não deu para tirar as marcas da coxa, porque não dá para consertar tudo. Mas eu falei, você me perdoe, você merecia, mas eu me perdi. Minha filha chorando, primeira vez que eu vi ela torcendo para mim não dar uma coça no Daniel, foi até estranho. Então é assim, ó. Agora sabe o que acontece? A correria tem deixado a gente cansado para educar filho. Correria, muita correria. Ai, toma, tá bom. Aí a gente cresce, eles crescem, e a desonra cresce junto. Olha como que aumenta o número de creche. No futuro, vai aumentar o número de problemas dentro de casa. Quanto mais creche você vê, político fala assim, nós vamos ter mais creches. Amigo,
Inteligência. E não vaquinha de presépio. Inteligência. Creche, criança, creche. Mãe, pai, trabalha. Creche, cuida, eu trabalho. Creche, cuida, eu trabalho. Creche, cuida, aí vai. E amanhã? Como é que fecha essa conta? Eu não estou falando para você amanhã pedir conta do seu emprego. Mas eu, como um homem de Deus, eu preciso alertar você para as suas escolhas, para o caminho que você está traçando. Talvez esse caminho hoje está legal, mas o que você está vendo construir? Você tem que abrir os olhos. Você sabe que tem muitos filhos entrando nas drogas, não é porque está muito fácil a droga, é porque os pais não têm um relacionamento mínimo, então não nota mudança de comportamento. Comigo foi o contrário. Eu tinha tanto relacionamento com família, com pai, com mãe, de sentar, de assistir televisão, que não aparecia isso. Porque eu não mudei isso no início, mas depois eu mudei. E quando eu mudei, que eles começaram a ter a ideia de que alguma coisa não estava bem comigo. Agora, se você não tem isso, e a pessoa está ficando pior, você nem está sabendo, você não vai ter nem mecanismo para detectar a ausência da pessoa. Escute isso. Por mais que a gente tente, cada vez tem se tornado mais difícil criar os filhos, sim. E quanto mais entendimento você tiver, mais busca você terá, mais capacidade você vai querer se alimentar, mais conhecimento você vai querer ter. E aí carreiras não vão falar mais alto do que filhos. É sério isso, amado? Não, eu não vim aqui tomar seu tempo, não. Eu vim aqui alertar você. Eu vim aqui despertar em você. Espera aí, pastor. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Ah, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Muitas mulheres estão se envolvendo com outras mulheres porque não tem referência de homem. Muitos homens estão se envolvendo com outros homens porque não tem referências de homens. Que a Bíblia diz que o cabeça da casa é o homem. Por isso que os dois, olha para você ver, não é assim, não tem uma referência materna. Não, eu não tenho uma referência paterna. Mas ninguém quer mexer nisso, porque o que eu estou falando é contra a cultura que vocês talvez aprenderam. Deixa eu te contar um exemplo, a Vera. Eu falei sempre de duas mulheres que trabalharam feito loucas, e eu dizia, isso não funciona. Ganhavam dinheiro, eu dizia, isso não funciona. O tempo passou, pararam de trabalhar, disseram, eu preciso cuidar da minha casa. Não estou falando que trabalhava por R$1.000, não. O problema meu é que eu não tenho um DVD, gente. O problema nosso com a nossa fé é que nós não temos um vídeo. É pela fé, é pela palavra de Deus. Segundo, Colossenses 3:20 diz, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo. Agora preste atenção, pastor, se eu for obedecer meu pai, eu seria assim, calma aí, amado. O que agrada ao Senhor é a gente obedecer até o ponto que não o desagrade. Por isso que a Bíblia diz, importa agradar a Deus ou aos homens. Minha mãe, meu pai, meu avô, está no grupo dos homens. Se eu tiver que agradar meus pais e desagradar a Deus,
Eu estou contra a palavra. Ah, mas o meu pai a minha mãe. É nesse nível. Mas eu sei que não é nesse nível que as coisas acontecem. A gente parece ter uma dificuldade de obedecer. A gente tem uma dificuldade. Eu escrevi aqui, ó. Na infância recebemos ordem, e na idade adulta recebemos conselho. Porém temos dificuldades de ambos aceitar, né? Quando você é criança, não faz isso. Você é adulto, ninguém fala mais. Fala assim, ó, eu te dou um conselho. Seu pai, sua mãe. Agora preste atenção. Adão e Eva, eles perderam tudo. Não foi por causa de santidade, foi por causa de desobediência. Eles não feriram a santidade de Deus, eles feriram a ordem a Deus. Então a obediência, ela atrai Deus. O pecado, ele nos dá uma chance. Deus poderia ter dado uma chance para Lúcifer, não deu. Para Adão e Eva, não deu. Para Saul, não deu. Obediência. Obediência. Você pode ter uma mãe de 90 anos. Eu brinco sempre com meus filhos. Eu posso ter 98 anos, Daniel. Curvadinho assim. Você pode ser o cara mais forte. Eu quebro você. Dou uma... Isso é autoridade. Não tem a ver com força. Não tem a ver com força. Às vezes tem força, mas a autoridade, na grande maioria, não precisa de força. Um policial não fica igual o super-homem esperando uma carreta para parar. Ele faz assim, ó. Que carretão, 50 toneladas a 100 por hora. Para, o carinha que se passar em cima nem vê. Isso é autoridade. A obediência gera autoridade. Terceiro, para o filho, seja trabalhador. Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que comerdes dela certamente morrerás. Ó, você vai ficar aqui legal, à vontade, beleza pura, mas você tem que trabalhar, você tem que lavrar, você tem que guardar, você tem que cuidar. O trabalho é divino. Eu fiquei muitos anos da minha vida fazendo, puxa vida, se Adão e Eva não tivessem pecado, ninguém trabalhava. Aí quando eu aprendi a Bíblia, tá vendo? Quando eu aprendi a Bíblia, eu entendi que trabalho iria ter. Então, pastor, o que não iria ter? Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo de número 17. E Adão disse, Deus falando para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Por isso que segunda-feira é terrível, amado. Com dor comerás dela. Versículo 18: espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ter luta. Seu dia a dia vai ter luta. Agora olha o 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. O trabalho é uma bênção, o problema foi o suor, amado. Sabe por quê? Como deveria ser hoje? Vamos falar hoje. Hoje. Uma coisa assim, doida, para você entender. Imagine, uma pessoa vai precisar sair um pouco antes, ele sai, primeiro carro que ele vê, ele abre, a chave está lá dentro, ele liga o carro, ele sai, ele olha, tem gasolina. Primeiro posto que ele está, ele para, o cara põe gasolina, ele vai embora, ele vai no lugar, aí você sai, pega um outro carro que está ali. Pastor, é assim, para você ter uma ideia, não era para a gente ter trabalho, de suor, era só para a gente trabalhar. Se chegar numa loja, não ia ter esse negócio, o seu é falsificado, o meu é original.
O seu é feio, o meu é bonito. O seu custou 99, o meu custou 399. Não, você ia chegar lá, ia pegar um tênis. Você ia chegar lá, ia pegar uma camisa que caiu bem para você. Você não ia precisar esperar o Black Friday, E assim mesmo eu vi um negócio, o que adianta Black Friday para quem está duro? Era assim. Preste atenção. O trabalho sempre foi uma bênção. Pessoas improdutivas. Filhos que não ajudam um pai, não ajudam uma mãe, não ajudam ninguém. São miseráveis. E miséria não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Não. Você pode ganhar 2 mil, isso é miserável. Você pode ganhar 20 mil, isso é miserável. Você pode ganhar 200 mil, isso é miserável. É um espírito. É um espírito. Não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com maneira de viver. Poderíamos trabalhar em qualquer área. Um médico. O salário dele. Tem salário. Mas o lixeiro. Tem salário. O engenheiro. Não. E o pedreiro. Não. Preciso comer. Eu vou no supermercado. Pego as coisas. Deu vontade de comer uma picanha? Vou lá no Rui. Pego as coisas. Deu vontade de comer uma uva sem caroço? 20 pau o quilo? Eu vou lá, pego 1 quilo. O Marco vai lá na colheita. Pega lá, traz mais para vender. Não, ele traz mais para os outros comer. Vou lá na Yara, no Eduardo. Corto o cabelo, vou embora. Chego lá no Gilead, no ônibus dele, pego umas coisas, vou embora. Ele vai lá no lugar, põe gasolina, põe diesel. Isso é o céu. Isso é o paraíso. O trabalho é uma bênção. O problema foi a luta, foi o espinho. Quarto e último, do Pai, de Deus para o Pai. Se lembre que um dia você vai ficar velho. Abre no Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Verso 25. Fui moço. Salmo 37, verso 25. Fui moço. E agora sou. Fui moço. E agora sou velho. Amados, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Olha, se você é uma filha que dá trabalho para a mãe, se você é um filho que dá trabalho para o seu pai, você pode estar casado, ter filho, você é avô até. Rever sua vida. Final do ano está aí. Tem muitas mães que choram porque o filho não liga. Tem muitas mães que choram porque o filho não está nem aí. Tem muitos pais que não têm alegria no Natal porque não pode ver os netos. Um dia a gente vai ficar velho. Um dia a gente vai ficar velho. Vai ficar velho. Você quer ver? Pega as moças de 30 anos atrás que eram de revistas e vejam hoje. Algumas nem no Globo Ecologia pode passar. Escandaliza. A gente vai ficar velho. A gente vai ficar velho. Esse carinha lisinho assim, esse cabelinho de cebolinha seu aí, Anderson. Esse negócio que você tomava, que até hoje faz efeito, para você ficar desenhado, tem que vazar no corpo e tal, vai ficar velho, vai ficar murchinho, molinho. Vai ficar velho. Você vai ficar velho. A gente vai ficar velho. Aí tem velho que, além de ficar velho, ele fica mentiroso. Aí começa a falar coisas que ele não faz. Esse é assunto para outro dia. O tempo passa. Existe uma colheita seríssima em relação ao que nós plantamos na nossa juventude. Eu tenho certeza, absoluta, tenho plena convicção. Colheitas ruins em certas áreas da minha vida, em certas áreas é para a gente consertar, mas em certas áreas da minha vida eu não vou colher. Se vier, foi do diabo. Eu vou rejeitar, porque eu não vou colher. Eu não vou colher. Deus quer nos levar a um novo nível hoje, amém, amado? Eu posso ouvir um glória a Deus aí ou não?
Fale para quem está do seu lado, nós estamos ficando mais velhos. Pega a sua foto. Você quer ver? Mexer com as mulheres. Pega uma foto de 20 anos. O marido fala assim, meu Deus, você está muito melhor hoje. É verdade. Eu vi, a Alessandra fez um cabelo um dia, nós tínhamos uns 15, 17 anos. Ela fez um cabelo, eu falei assim, acho que eu vou terminar com ela por enquanto. Não, vou terminar agora, dá um tempo. Ela chorou. Não foi porque eu ia terminar, não. Porque o que eu tinha vontade de falar, o irmão dela falou. Quando chegou, eu falei, o que é isso? Você precisa de uma bruxa, esse negócio na cabeça? Eu falei, se eu soubesse, eu ia falar assim, Deus usou o garoto. Ela chorou. Aí ela falou assim, eu estou bem melhor hoje. Eu falei assim, você está 10 vezes melhor. Só que com 20 anos, você já não precisa passar tanta base. Depois, você já vai pôr um pouquinho mais de base. Depois você pega até a colher de pedreiro e... Não tem como, ninguém vai fugir disso. Não tem como. Tem como, você está pensando... vamos pegar o Marquinhos aí, depois você vai ficar... Vai não, mas... Pode melhorar na roupa, mas no corpo ninguém consegue, né? Vai esticar, põe cabo de aço, não vai adiantar nada. Pode pôr silicone, enche por um tempo, mas vai cair do mesmo jeito. É a lei da física. Vamos lá. 4 coisas para os pais. Você pode não ser pai hoje. Marquinhos e ela. Não é pai hoje. Amanhã vai ser. O Mike, você é pai? Amanhã vai ser. Pode ser, se quiser, Deus quiser, mas normal. Tem mais alguém aqui que não tem filho? Não? O menininho que está no colo não tem filho. Abra em Colossenses 3:21. Agora é de Deus para nós pais. Foi de Deus para filho, a gente era filho. Agora é de Deus para nós pais. Por causa do tempo, você está vendo? Se a gente falar pouco, fala assim, puxa vida, você quer falar tudo, é muito pouco, é muito tempo. Colossenses 3:21. Primeira coisa de Deus para os pais. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Você sabia que o pai pode irritar o filho? Não irritar como eu faço. Como? Irritar, eu dou um peitinho no Daniel, pego perto dele, ele não gosta, belisco ele, mordo a Paula, irrito. A Alessandra fala, quando eles eram pequenininhos, eu tinha um prazer. Às vezes eu chegava em casa, enquanto eu não visse a Alessandra brava e os dois chorando, eu não sossegava. Mas o que era que eu fazia? Eu mordia até chorar, fazia cosquinha até brigar. E nisso a Alessandra entrava para defender, zedava também. Aí depois eu vinha com aquela cara de nádegas. Deixa eu sentar aí. Ninguém quer sentar do seu lado. Mordia, fazia cosquinha na Alessandra. O dia que ela dormiu de calça jeans, eu nunca mais fiz cosquinha nela. Falei, nunca mais, isso é do demônio. Cosquinha, que ela perdia o fôlego. Eu gostava, eu achava legal, mas calça jeans. Aí eu falei, esse negócio, ou eu dou risada, ou eu passo a noite feliz. Eu preferi passar a noite feliz, aleluia. E hoje eu chego, às vezes eu falo assim, vai? Eu falo, não. Escute. O amor cabe em qualquer lugar. A irritação não. O amor é tremendo na vida de um filho. O amor faz um filho nunca ficar depressivo, porque tem amor. O amor pode fazer um filho, que hoje é muito comum, adotado, se sentir inteiramente completo. Por quê? Por causa de Provérbios 29:21. Tem alguém aqui que é adotado? Não? Tá, mas agora eu vou ensinar uma coisa para você. Nós somos adotados por Deus, porque nós não éramos filhos dele. Foi por causa de Jesus que ele nos adotou. Você podia dar um aplauso a ele.
Você podia dar um aplauso a Ele. Ele nos adotou. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas como os seus o rejeitaram, deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos adotou, Deus nos resgatou. Agora olha Provérbios 21. Eu aprendi sobre adotar na família da Alessandra. Eu tinha uma outra visão. Olha aqui, ó. Provérbios 29, 21. Quando alguém cria delicadamente o seu filho, é isso aqui? 29 e 21. Provérbios 29 e 21. Aquele que cria delicadamente o seu filho, é filho que está ali, não? É o quê? Empregado. Aquele que cria delicadamente o seu empregado, desde a meninice, no fim, tê-lo-á por herdeiro. O que significa isso? Tê-lo por pai. Então a questão não é profunda só de quem gera, é profunda em quem cria. Ali não está falando que gera, ali está falando que cria, mas cria como? Delicadamente. Você pode criar um adotivo delicadamente e pode educar um filho seu de sangue de maneira equivocada. Para você ver que não é esse o princípio, é o servo, o empregado. Existem pais que irritam sim. O problema é que alguns são conhecidos como super protetores. Pode irritar o filho. Super protetor. Tudo, menino, sempre o menino está certo. Deu um problema na escola, está todo mundo errado. Super protetores. Outros são chamados de manipuladores. Ele manda na cabeça do filho, põe contra o pai, põe contra o avô, põe contra não sei quem, puxa da irmã. São manipuladores. São pais que irritam filhos. Pais sem afeto são pais que irritam o filho, porque o filho sente carência. Pode ser um marmanjo, ele sente carência. Eu até hoje, com todos os defeitos, entendi. A Bíblia entrou, curou. Ô meu amado, ó, isso aqui é passado. Eu falo para te ensinar. É hoje. Beijo meu pai me beija. Vai dormir, está lá em casa, foi lá em casa, passou esse dia lá. Tem pão que eu não vi, porque a gente é complicado para cuidar dele. Tchau, filho, vou dormir. Beijo, beijo. Dá um com Deus. Até hoje. Conto na rua. Pais sem afeto irritam seus filhos. Pais perfeccionistas. Seus filhos vão ser os melhores, os perfeitos, os imbatíveis. A última cocada, o último biscoito do pacote. Irritam seus filhos. Irritam seus filhos. Pais chantageadores. Ah é? Se eu morrer? Se eu morrer? Chantageadores. Reféns emocionais. Reféns. Existem pais, mães que fazem isso. Atrapalha o casamento do cara, atrapalha o casamento da moça, atrapalha a criação dos filhos. Pô, pastor, como é que muda? Calma. Calma. Segunda coisa, dos pais de Deus. Terceira coisa, de Deus para os filhos. Lembre-se que Ele te copia. Jesus falou assim: quem vê eu, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque tudo que eu faço é porque o Pai me mandou. É porque eu vi no meu Pai. Jesus fala assim sobre João capítulo 14. Para onde eu vou há muitas moradas. Mas Ele diz: eu vou para lá trabalhar, porque meu Pai trabalha até agora. Nós somos, escute isso, nós somos imitáveis. Amados, eu tenho que melhorar a cada dia quando eu vejo nos meus filhos defeitos deles, que na realidade são meus. Eles só estão replicando. Às vezes eu vejo um filho, falo isso tranquilo, filho, uma filha, às vezes blá, blá, blá,
Aí eu vejo, eu estou muito assim. Aí eles pensam, pode ser também. Aí eu digo para eles, mas eu tenho 44 anos, você tem 15. Mas mesmo assim eu tenho que melhorar. Todo ser humano tem um chip de memória. Tanto para ensinos premeditados, você ensina a ler, escrever, sentar, comer com garfo, como ensinos. Aqui. Eu coloquei aqui. Ensinos absorvidos. Você não preparou para ensinar aquilo. Por exemplo, eu nunca ensinei meu filho algumas brincadeiras. Aí eu vejo ele fazer algumas coisas, eu falo assim, é porque eu faço aquilo ali. Nossa. Aquilo ali é chato, eu tenho que mudar. Eu vejo ele fazer. Negócio brincando. Aí eu comecei a fazer assim. Agora tudo ele fala alguma coisa, eu falo assim, que bonito. Aí agora eu vejo ele com os amigos dele, que bonito. Eu falo assim, já colou. Já pegou. Filho pequenininho, você fala palavrão, você não é crente. O que acontece? Ele pequenininho vai falar palavrão. Você não fala palavrão, vai crescer sem falar palavrão. Não vai falar palavrão. Ele não aprendeu, não sabe nem falar. Ele sabe o que é, mas não consegue. Aqueles que a gente ensina e aqueles que aprendem, mesmo que você não os ensine, aqueles gestos que a gente ensina e aqueles que eles aprendem sem que a gente ensine, também são de responsabilidade nossa. Às vezes você tem dificuldade de lidar com dinheiro. Seu filho te vê sempre enrolado, pessoas te cobrando, batendo na porta, te vê sempre reclamando, falando. Ele vai entender que aquilo dali é tranquilo. Meu pai é assim também, eu vou comprar, vou ficar enrolado. É tranquilo isso. Existem coisas que eu faço com a minha mulher, que eu brinco com a minha mulher, que eu via meu pai. Já falei para ela. Rapaz, meu pai fazia isso com a minha mãe. Meu pai não me ensinou. Mas em algum momento da vida eu fiquei vendo e brinco com ela. Sua fé o influencia. Olha aqui, amados. Aí agora, preste atenção nisso. Se seu filho, sua filha, nós vamos fazer uma oração para quebrar isso, de tudo que nós falamos aqui. Se o seu filho é sua filha, vê em vocês. Não vou falar discutindo. Eu vou dizer. Qual termo eu poderia usar? Discutindo, não. Julgando. Pronto, não está discutindo. Julgando, não. Se o seu filho e a sua filha veem você julgando se vão vir ou não na igreja, eles pequenos, eles vão julgar se vão vir ou não na igreja. Eles adolescentes, eles vão julgar se vão vir ou não na igreja. Por quê? Porque ele está sentado na sala de televisão assistindo um programa. Você está ali na sala de estar tomando um lanche, falando, amor, nós vamos no culto hoje? Não sei, amor. Querida, aí você pergunta para a filha ou para o filho, vão no culto hoje? Ah, pai, eu quero ver televisão. Então tá, papai vai ficar com você aqui. Pamonha. Aí o seu filho amanhã vai falar assim, vai dar para minha amanhã não, pai. Por quê? Prova. O que você fez hoje? Sua mãe falou que você dormiu a tarde inteira. Eu estava cansado. Então agora você vai na igreja, vai recobrar as forças. Você não vai bater em ninguém. Você não vai ofender ninguém. Aí você vai chegar. Eu não vou demorar no cafezinho. Eu nem vou tomar cafezinho. Quando acabar o culto a gente já vai embora. Pra você ganhar tempo. Pai, hoje eu não vou não. Sei. Não, filho, tá bom. Por que ele faz isso? Porque o senhor ou a senhora faz. Sinto muito. Isso aqui é noite de cura, de libertação, de transformação. Amém, amados? Amém, amados? Nós estamos lidando com coisas eternas aqui. Amém, amados? Pode ser o Levi, pequenininho, não sabe nem andar direito. Ele está vendo. Ele está absorvendo. A gente não tem noção.
Ele está vendo. Tanto é que eu nunca tinha falado com esse cara, mas ele me ouvia falar direto. E ele começou a falar, eu conheço esse cara aí. Eu conheço esse cara aí. Cara, meu amigo, faz tempo que eu ouço ele. Eu nem existia. Quando eu cheguei aqui, ele está igual aquela música. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele estava aqui. Eu não falei nada com ele. Ele pode ver ninguém que faz assim, ó. Eu vou dar dinheiro para ele. Comprou. Dá presente, dá dinheiro, dá fruta. Influenciou. A gente influencia. E se tem um negócio que a gente tem que influenciar, é com a nossa fé. Com a nossa fé. Seu comportamento é sua doutrina. Sua profissão influencia. Sua profissão influencia. Sua perspectiva de sucesso e fracasso influencia. Sucesso. Olha lá o carrão dele. Ele vai crescer pensando que sucesso é ter carrão. Aí ele cresce, faz de tudo para ter o carrão. Tem uma família toda avacalhada. Porque a visão de sucesso para ele é ter um carrão. Sucesso é ter dinheiro, meu filho. Aí ele faz de tudo para ter dinheiro. E esquece que ele casou, que ele pôs filho, que ele tem mãe, que ele tem pai, que ele tem Deus. Sua visão de família. Eu tenho que ter algumas estratégias para lidar em níveis de família. Mas eu não sou uma pessoa isolada. Porque se eu for uma pessoa isolada, eu vou colher isolamento. Visão da família. Sua maneira de lidar com seus pais. Eu acredito que Deus me permitiu algumas experiências para poder falar para vocês que a gente vai ter que buscar muito em Deus sabedoria para aprendermos a lidar com nossos pais. São nossos pais. Quando eu não andava, eles me carregavam. Quando eu não trabalhava, eles me vestiam e me davam comida. Agora eu trabalho, agora eu ando, tenho minha roupa, tenho minha comida. Mas se eles tivessem me deixado jogado num lugar, eu teria morrido de fome, sem andar, sem falar. Então, minha mãe de vez em quando viaja na maionese. Minha mãe. Meu pai. Nunca coloquei meus filhos contra meu pai. Nunca. Nossa, eu vou. Tá legal, muita coisa, tranquilo. Hoje não está legal, mas amanhã vai estar. Fica tranquilo, isso é complicado. Vamos amar, vamos ser felizes, vamos seguir a Jesus. Acabou. Mas eu poderia fazer o contrário. Sem Jesus, talvez eu até fizesse. Confesso. Sem Jesus, talvez eu até fizesse. Mas com Jesus não dá para fazer. Honra seu pai. Para que te prolongue os dias na terra. Te prolongue. Último lugar. Ensina a criança o caminho que deve andar. Papel do pai, da mãe. Ensinar. Ensinar. Ensinar dá trabalho, ensinar cansa, ensinar enche o saco. Mas nós estamos aqui para isso. Decidimos colocar alguém no mundo. Decidimos colocar alguém nesta terra. Vamos ter que gastar tempo. Vamos ter que buscar conhecimento. Hoje tem que buscar conhecimento. Antigamente você conseguia criar um filho com menos conhecimento. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Tem muitos livros bons. Tem a Bíblia, mas tem muitos livros bons. Seminários. Em fevereiro nós vamos ter um congresso de casais aqui no dia 11 de fevereiro. Trabalhar mais com casais. Trabalhar mais com família. Papel principal e padrão de ensino são dos pais. A igreja não é lugar de ensinar. A igreja não é para ensinar seu filho a ser educado, tá? Aprenda isso. Aprenda isso. Os professores que cuidam dos seus filhos aqui, eles não estão ali para dar educação. Eles estão ali para ensinar a palavra de Deus. Se eles dão um tapa na sua cara e você não resolve, eles vão dar um tapa na cara do professor e o professor vai ter autoridade para dizer assim: você não vai participar das aulas mais. Até conversar com seus pais, até você pedir perdão aqui na frente dos seus amiguinhos.
Trocamos muito pouco experiência, sabia? Precisamos ter mais isso para trocarmos experiências. Existem experiências que você não vai precisar se expor. Eu pesquiso, eu vivo algumas, eu ouço algumas, e aí eu busco em Deus uma resposta, um caminho, e chega aqui eu ministro, aquilo te ajuda. Precisamos ter um papel educador e influenciador. Agora preste atenção nisso. Educação é uma coisa, influência é outra. Porque educação, até com raiva você transmite. Influência não. Influência é com amor. Eu tenho dito aqui, se eu tivesse aprendido a importância do relacionamento, em primeira instância, dos obreiros, dos pastores, relacionamento, para criar amor, para gerar influência, eu teria tido muito mais êxito no meu ministério. Mas eu quis influenciar e esqueci de gerar amor, e aí não decola. As pessoas fazem as coisas por obrigação. Por isso que hoje eu não quero ninguém do meu lado por obrigação, quero por amor. A influência é fruto de relacionamento, com o estranho como com o filho. Por isso muitos têm dificuldades na fase em que o filho começa a ter suas próprias escolhas. Meus filhos hoje, eles já têm um conjunto de dados para gostar do azul e eu não gostar, para gostar do preto e eu não gostar. Agora eu estou falando de cor, agora e de valores, e de ideias, e de caráter. É como um time de futebol. O menininho nasce, ele não sabe nem imagina o que é futebol. Macacãozinho dele no seu time, camisetinha, pratinho do time, bolsinha de carregar do time, aniversário do time. Ele não torceu, ele não pediu, ele não sabe nem quem é. Amém? Amém? Aí ele cresce assim: sou Corinthians. Influência. Agora nem isso pode ter força quando seu time vai mal. Olha para você ver. Tem um sobrinho, o pai dele é palmeirense, pastor Zé Mário. Tudo é Palmeiras, tudo é Palmeiras, tudo é Palmeiras. Quando ele começou a entender, o Palmeiras só tomava lascada. E o São Paulo lá em cima, ele falava escondido, São Paulino. O pai dele pensava que ele era palmeirense, dizia São Paulino, porque o São Paulo estava em alta. Mas ele escolheu isso quando ele tinha 1 ano? Não, ele escolheu isso quando ele viu a galera zoando ele. O Palmeiras só porco, só lamaçal, porco. Então, a nossa influência tem um limite. O mundo quer influenciar nossos filhos. Seu nível de comprometimento e descomprometimento reflete diretamente no seu filho, seja em qual área for, seja espiritual, familiar, esportiva, financeira, profissional. E em último, um conselho, uma direção de Deus para o filho, para o pai. Aí é para os pais: não fuja do seu papel feminino e masculino. Presta atenção. Não fuja do seu papel feminino e masculino. Não fuja. Mulher não é homem, homem não é mulher. Cuidado. Cuidado a gente que é homem, cansado e tal, resolve esse negócio aí. Vai resolvendo. Vai criando uma acomodação. É igual um pastor. Eu tenho um pastor, bênção aqui, pode ser um pastor Alexandre, Eduardo, Cleber, benção. Tudo eu vou jogando para eles. Tudo eu vou jogando para ele. Tudo eu vou jogando para ele. Tudo eu vou jogando para ele. Tudo. Da noite para o dia não. 5 anos depois. 10 anos depois. Quem eu sou? Ninguém sabe. Perdi a referência. Porque responsabilidade gera referência.
Irresponsabilidade não gera reverência. Não fuja do seu papel bíblico, masculino e feminino. E eu termino dizendo, muitos de nós fomos criados sem o conhecimento que temos hoje. Muitos de nós viemos de diversas realidades espirituais. Muitos de nós não tivemos exemplos que hoje temos que dar. Não quero com isso desprezar quem fomos no passado. Até porque eu considero que as minhas experiências passadas, Deus as preparou para o meu dia de hoje. Esse é o maior desafio nosso, ser exemplo. Viver em um tempo de extrema mudança de tecnologia, mudança de comunicação, de valores. Isso é um desafio nosso hoje. Vivemos diretamente em 3 mundos. O meu mundo, seu mundo, seu mundo, meu mundo. Segundo mundo dos outros. Terceiro mundo real. Eu quero que você saia daqui encarando o seu mundo real, esquecendo o mundo dos outros e melhorando o seu mundo. Posso ouvir um amém? Escute isso. E o principal mundo que devemos conhecer é o mundo de Deus, porque é Ele quem tem poder de mudar o mundo da terra. Suas normas, seus valores, sua cultura. Aqui é que as coisas vão se resolvendo, é no mundo de Deus. Pare de lutar contra si mesmo ou contra alguém e comece a viver o que Deus tem para você, que você vai ver que as coisas vão encaixando, que a tempestade vai passando, que o sol vai voltando a brilhar, que a fé vai sendo restaurada e a sua família será de geração em geração mais abençoadas em nome de Jesus. A bênção de Deus passa por essa realidade. E eu quero falar uma profecia para você, mas você vai ficar de pé. E abre aí Provérbios 17:6. Provérbios 17:6. Provérbios 17:6. Por que nós temos que ser pais e filhos melhores? Cadê esse provérbio aqui, ó? Nunca tinha lido ele. Pesquisando na Bíblia algumas coisas de filho. Olha só. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O que significa isso? Eu sou pai do Daniel e da Paula. Daniel e a Paula, em nome de Jesus, amanhã gerarão filhos. Então eu e a minha esposa, Daniel e a Paula e seus filhos. Os meus netos são a minha coroa. Para os meus filhos, nós, eu e a minha esposa, é que somos a glória para eles. Então são pais e filhos melhores. A geração melhor. Abre suas mãos, abre. Você vai celebrar seus netos. Eu profetizo sobre a sua vida. Seus filhos terão glória na vida de vocês. Seus netos serão coroa na sua vida. Eu profetizo sobre a vida de vocês uma geração atual e futura, cada vez mais perto de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais abençoada, maridos melhores,
filhos melhores, netos melhores, bisnetos, tataranetos, sobrinhos, primos. Por quê? Pais melhores e filhos melhores para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.